Acabou a espera. Daqui a algumas horas, Fortaleza e Corinthians decidem qual dos dois vai seguir vivo na briga pelo título da Copa Sul-Americana. De um lado, o tricolor de aço num trabalho sólido, numa terceira temporada com o mesmo treinador e com apenas uma dúvida de qual será o time titular, provável time titular, no jogo da Arena Castelão abarrotada por mais de 60 mil pessoas. Do outro, o Corinthians, no segundo jogo, no comando de Mano Menezes, na verdade, na beira do campo. O primeiro, já que ele não esteve no clássico contra o São Paulo, cumpria a suspensão, para ver se o Corinthians consegue superar essas adversidades. É sobre isso o papo de hoje. Gostaria que você já deixasse o like para o vídeo chegar a mais pessoas. E se você não está inscrito, que você se inscreva, ativa o sininho, receba as notificações que a gente está falando sobre futebol o tempo todo por aqui. Na abertura já falei logo a primeira grande diferença entre Fortaleza e Corinthians. Fortaleza vem num trabalho de um projeto já solidificado com Juan Pablo Vojvoda desde o início do Brasileirão de 21. É bem verdade que muitas nuances aconteceram desde aquele momento. Muitos jogadores passaram pelo clube, ganharam posição, perderam, foram embora, foram negociados, enfim. Não é uma base de jogadores assim, do 1 ao 11, como diriam os mais antigos, que o Fortaleza tem em campo hoje. O time é bem modificado em relação àquela temporada. Mas a solidez de um projeto, a ideia de jogo, as variações da ideia de jogo estão todas lá. Foi um time que foi amadurecendo desde 21, amadureceu muito na base da porrada em 22, com aquele primeiro turno muito ruim, e hoje talvez chegue no seu momento mais assertivo de uma equipe que parece que entende como se moldar a que o jogo precisa. Para esse jogo contra o Corinthians, numa partida que tem todo esse entorno histórico, todo esse retorno emocional, é difícil imaginar o Vojvoda, que raramente ia repetir a escalação, e o fez por 3 rodadas seguintes, na verdade por 3 jogos consecutivos, 2 pelo Campeonato Brasileiro e o jogo de ida da Copa Sul-Americana contra o Corinthians, imaginar que ele mexa demais na espinha dorsal dessa equipe. Então a gente deve ter um Fortaleza com aquele coisa que o torcedor já decorou: João Ricardo, Tinga, Brites, Tite, Pacheco, Caio Alexandre, Zé Wellison, Pochettino, Guilherme, Lucero. Por que eu comecei por ponta esquerda até o centroavante e não falei da ponta direita? Porque aí vem a suposta dúvida. Fortaleza divulgou antes do jogo contra o Grêmio, que atuou com todos os reservas, que o Marinho tinha um estiramento ligamentar no joelho direito. É muito improvável acreditar que o Marinho vai ter condições de jogo, e a tendência natural é que o seu substituto em quase todos os jogos seja o titular, o Iago Pikachu. Iago Pikachu já foi mais protagonista no Fortaleza no passado. Ano passado teve um ano brilhante até ir embora para jogar no Shimizu. Depois voltou e talvez a mistura entre ter caído um pouco de resultado e a expectativa que ele mantivesse o que ele fez em 21 e 22, houve um excesso de cobrança talvez, e ele mesmo em algumas partidas andou falhando, mas ainda foi um jogador muito decisivo por Fortaleza na temporada, com gols importantes, participações bem interessantes para o desenvolvimento do time, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa Sul-Americana. Então, dentro dessa tendência de um time que tem um trabalho a longo prazo, que nos últimos 3 jogos antes da partida contra o Grêmio repetia a escalação, eu não consigo imaginar que não seja o Iago Pikachu o substituto natural do Marinho. É claro que aí a gente pega o jogo contra o Grêmio, em que o Pikachu foi o titular, jogando do lado direito do ataque do Fortaleza. O Vojvoda, por exemplo, colocou em campo o Caleb, que é um jogador que é muito querido por ele, que já jogou em posições diferentes, e aí você poderia imaginar uma ideia que o Caleb jogasse mais por dentro no meio e trazesse o Pochettino para jogar do lado direito, fortalecer um pouco mais o setor de meio de campo, perderia em questões ofensivas, mas eu não acredito nisso. Eu acho que o Vojvoda dessa vez não vai tentar flertar com a inovação nesse momento. Acho que ele vem mesmo com o Iago Pikachu, vai dar mais confiança ainda ao jogador, que ele sempre elogia nas coletivas, sempre diz que é muito importante para a formatação, para o funcionamento, para usar um termo que o treinador argentino usa. Então, é aquela coisa de vocês ter mais ou menos a ideia de quem vai a campo. A postura, o Fortaleza dos últimos anos aprendeu a se moldar, muitas vezes ser um time mais reativo, muitas vezes ser o time que tenta sufocar o adversário, por ser um jogo eliminatório, tudo isso, o decorrer da partida pode
trazer em torno para ele, embora acredite que o Fortaleza vá tentar usar a pressão do Castelão a seu favor, até porque enfrenta um adversário, que nós vamos falar agora um pouquinho, muito perigoso, mas que não vive um grande momento, mas que deve se confiar muito no seu goleiro e sabe que pênaltis o Corinthians tem um poder ali muito grande com o Cássio no gol. Falando do Corinthians, esse é difícil a gente imaginar com a equipe. Em uma semana, tudo mudou. O Luxemburgo vai embora, o Mano Menezes assume, faz um jogo contra o São Paulo, e que em tese era uma equipe bem alternativa. E aí, quando a gente vai atrás das prévias, ou entrar em contato com amigos de São Paulo para tentar imaginar uma escalação do Corinthians, sempre surgem algumas dúvidas. Se ele for, o Mano poderia, por exemplo, manter a linha de 4, mas jogando, por exemplo, com o Bruno Mendes na lateral e não com o Fagner, né? Deixar um time mais forte nesse aspecto. Outra dúvida seria, por exemplo, se segue Maicon ou se vem Fausto Vera, que perdeu muito espaço com o Luxemburgo, viveu seu melhor momento ano passado ainda com o Vitor Pereira na frente. Outra dúvida que o Corinthians tem, e essa acrescenta tecnicamente a equipe, é se o Matias Rojas, que foi cortado em cima da hora do jogo de ida, vai para a partida. E aí é uma figura importante até mesmo na bola aérea, da bola parada do Corinthians, é um jogador que causa muito perigo nisso daí. Então o cenário é de um time em formação, numa temporada maluca, em que ele está no seu 4º treinador, Lázaro, Cuca, Luxemburgo e agora o Mano Menezes, contra um projeto sólido. E aí é que vem a dureza e a beleza do futebol. Nada desse cenário mais favorável garante ao Fortaleza a classificação. Então o Fortaleza tem que fazer um jogo daqueles quase que perfeitos para não correr riscos diante do Corinthians. Tem que fazer uma partida muito, muito, muito concentrada. Não cometer bobeira numa bola perdida, por exemplo, como no gol do Corinthians em Itaquera. São lições daquele jogo, mesmo com tudo que o Corinthians envolve, de não ter um trabalho sólido, já pronto, que merece que o Fortaleza tome cuidado e que, de preferência, não deixe o jogo ser decidido nos pênaltis, porque, quer ou não, o Corinthians tem um goleiro, o Cássio, que já provou diversas vezes, inclusive nessa temporada, contra Remo, contra Atlético Mineiro, contra América Mineiro e contra Estudiantes, que ele é um poder de desequilíbrio a favor do time corintiano. Aproveito para dizer, deixe seus comentários, o que é que você acha que vai ser esse jogo, o que é que você espera dessa partida. Se você não está inscrito, que você se inscreva e que você deixe o like para fortalecer aqui o vídeo. E fica de olho que a gente fala sobre futebol o tempo todo por aqui.